Chegou a hora quando temos juntos o nosso encontro com a palavra, o estudo mais importante do mundo, porque estamos estudando o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Nessa sessão estudaremos a figura bíblica Jacó. Essa é a descrição do nascimento de Jacó, encontrada em Gênesis capítulo 25. E o Senhor disse a ela, Rebeca: há duas nações no seu ventre, dois povos serão separados do seu corpo. Um dos quais será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro o ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado com sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. A história de Jacó envolve muitos capítulos no livro de Gênesis, assim como a história de Abraão. Esses capítulos englobam cerca de 20 anos na vida de Jacó. Tomamos a narrativa do capítulo 32. No 9º versículo, Jacó está orando e ele diz: Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha ele e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó foi deixado só, e lutou contra ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei, se não me abençoares. E o varão perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então ele disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e como um homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: qual é o seu nome? E ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali mesmo, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Novamente a história de Jacó, encontramos aqui uma grande verdade, uma verdade que Deus quer nos mostrar. Deus quer muito que aprendamos sobre a fé. Então ele nos dá todos esses capítulos sobre a história de Abraão. Mas Deus tem mais coisas a ensinar sobre a fé, e por isso ele nos dá todos esses capítulos sobre a história de Jacó. As chaves da verdade que Deus queria nos ensinar através da vida de Abraão estavam nos altares que ele construiu. Agora, as chaves das verdades que Deus quer nos ensinar parece estar centrado sobre o nome de Jacó. Jacó nasceu gêmeo, e diz a história que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, isso mesmo. Por isso ele recebeu o nome de Jacó, que significa aquele que se apropria de bens alheios. Ou talvez alguém que sempre gosta de passar a perna nos outros, não? O seu nome realmente nos fala sobre o próprio homem, porque já que ele continuou no mundo e cresceu nesse mundo, ele era realmente alguém que estava passando a perna nos outros. Haviam duas coisas na casa de Jacó que eram dignas de se ter. Uma, direito de primogenitura, uma bênção. Jacó havia se apoderado das duas, que era o direito de primogenitura e uma bênção. O nome dele foi muito bem dado. Aquele que passa a perna, aquele que se apropria dos bens alheios. Francamente, eu me identifico com Jacó porque eu passei a perna em muita gente. Ouça, eu cresci em uma grande família, eram 13. E crescer em uma família com 13 faz de você um sobrevivente, não? Então, vez por outra, tinha que passar a perna em algum irmão, né? E isso não era fácil. E por ser realmente um Jacó, então, eu me identifico aí com esse homem da história. Bom, mas essa história é muito interessante, a história do nascimento de Jacó. Deus estava falando de Esaú e Jacó antes deles nascerem. Não sinta pena de Esaú. As Escrituras dizem que Esaú era um homem profano. Ele não ligava para a sua primogenitura e também não dava importância para as coisas espirituais. Esaú é o perfil do homem secular. Os descendentes de Esaú se tornaram os edomitas.
Aprenderemos mais sobre eles quando estivermos estudando o livro de Obadias. Eles moravam naquela área, hoje conhecida como Cidade de Pedra Vermelha. Os edomitas viviam em cavernas. Eles costumavam atacar comboios ou caravanas que passavam por aquela área do deserto ao sul de Jerusalém. Assim eles poderiam fugir para as suas cavernas que ficavam nos penhascos. Eles usavam cordas que eram puxadas para dentro das cavernas. Eles acreditavam que eram indestrutíveis. Eles acostumavam se juntar aos exércitos que iam saquear Jerusalém. Os povos que vieram de Esaú eram inimigos mortais de Israel. Não sinta pena de Esaú, já que Deus é Deus, ele conhece tudo. Quando Deus olhou dentro do ventre de Rebeca, ele já sabia o que viria daqueles dois gêmeos. Deus não tem qualquer tipo de surpresa. Sabendo do que iria acontecer, Deus nos diz: eu amo Jacó, mas eu odeio Esaú. Quando estudamos a história de Jacó como um registro biográfico, o foco da história é a palavra graça. Com a história, talvez vamos olhar assim, pela história de Abraão aprendemos sobre a fé. Na história de Jacó aprendemos sobre a graça. A palavra graça significa o favor e a bênção de Deus que eu e você não merecemos. O que é interessante em Jacó, já que ele é realmente um homem que passa a perna nos outros, ele pensa que toda a sua bênção vem de Deus porque ele é uma pessoa assim. Mas o Novo Testamento nos diz que Jacó não conseguiu toda aquela bênção porque ele era muito bom em enganar e tomar as coisas das pessoas, mas sim, de acordo com o Novo Testamento, por causa da graça de Deus. Antes do nascimento de Jacó, já era um plano de Deus dar todas aquelas bênçãos a Jacó. Nessa história de Jacó, a verdade que Deus está compartilhando conosco é realmente o que podemos chamar de crise de identidade. A Bíblia usa a palavra pessoa de várias maneiras. Ela nos diz que temos grandes problemas quando somos opostos a nós mesmos e quando vamos contra esta exclusividade que é de cada um. De acordo com a Bíblia, o que devemos fazer é recuperar nós mesmos. Segundo Jesus, a última coisa que nós devemos fazer no mundo é perder a nós mesmos. Quando o filho pródigo decide voltar para casa, é dito: então, caindo em si, ele resolveu voltar. Você conhece. Deus quer que descubramos essa única individualidade que ele planejou para cada um de nós. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os primeiros 2 versículos, isso é chamado de a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus para você e para mim. Quando pessoas não entendem isso, muitos a chamam de crise de identidade. E é isso que a vida de Jacó ilustra, uma crise de identidade. Alguns psicólogos costumam dizer que se você tem 3 filhos e há um intervalo muito pequeno entre os nascimentos, 1 ano ou 2, por exemplo, a dinâmica de suas pequenas personalidades se formarão de acordo com as suas posições na família. Por exemplo, dizer que o primeiro irá sempre manipular os outros porque cresceram juntos. E então esses manipuladores serão excelentes executivos. Já que eles sempre manipularam, fizeram as coisas acontecerem, suas personalidades se formam em torno disso e eles se tornam executivos. Eles passam a vida dizendo às outras pessoas o que fazer. Acredita-se que o segundo, para escapar do primeiro, se torna um manobrista. Ele sempre tentará escapar do manipulador, então ele se tornará um excelente manobrista. As crianças que nascem segundo nascem para serem excelentes advogados, diplomatas, negociadores, pessoas que sabem o jogo de cintura, como manobrar a vida. A terceira criança, eles dizem, fica presa entre o fogo cruzado, no meio do manipulador e do manobrista. Ele fica tão frustrado que ele começa uma batalha. Ele atravessa na marra as situações. Essas pessoas se tornarão excelentes militares ou grandes jogadores de defesa, daqueles que adoram derrubar os atacantes. E se houvesse uma quarta criança, você consegue adivinhar como ela seria? Bom, de acordo com os psicólogos, ela seria misturada das 3. Seria uma mistura das 3, parte de manipulador, parte de manobrista, parte de lutador. A história de Jacó conta que quando os gêmeos nascem, especialmente o que nasce segurando o calcanhar do outro, isso aí, ele é um pouco de tudo. Ele é um manipulador, manobrista, lutador e tal. Esse é o Jacó que encontramos nas Escrituras. Nós vemos ele manipulando Esaú e seu pai. Nós vemos ele manobrando. E nós o vemos lutando. E é por isso que ele pensa ter recebido a bênção de Deus por ser um manipulador, um manobrista e um lutador. Mas Deus continua tentando chegar a ele. Se lermos a história de Jacó,
Começando no capítulo 25 até o capítulo 32 em diante, descobriremos que Deus sempre está tentando chegar a Jacó e dizer a ele: Ei, Jacó, você não vai abrir os olhos e ver que eu estou trabalhando na sua vida? Há 3 tipos de visões que devem ser tomadas da vida, que realmente nós temos que aprender. Primeiro, devemos olhar para cima. Nessas histórias biográficas nas Escrituras, note que às vezes Deus leva um bom tempo para fazer com que essas pessoas olhem para cima. Ou seja, olhem para Deus. Eles devem olhar para cima toda vez que eles estiverem procurando resolver suas crises de identidade. Entender que Deus os fez e foi Deus quem os planejou. Eles nunca encontraram quem eles realmente são, ou o que eles são, ou para onde estão indo, sem olhar para cima. A segunda visão que temos que tomar se realmente seremos a pessoa que Deus quer que sejamos é esta. Devemos olhar para dentro. Há certas coisas sobre nós mesmos que Deus quer que saibamos. Então todo mundo que olhar para cima, para Deus, estará sempre olhando para dentro. As pessoas que olharam para cima e que realmente olharam para dentro estão preparadas para olhar ao redor, ver como se relaciona com as pessoas e se tornar parte da solução e uma parte da resposta de Deus. Enquanto você aplica o que aprendemos sobre a vida de Jacó, eu peço a você que faça o mesmo. Faça essas perguntas. Você já experimentou um encontro espiritual em sua vida quando você de fato e realmente estabeleceu o seu olhar para cima? Ou será que você olha para Deus como sua única esperança e fonte de graça? Então você já olhou para dentro até que você tenha enxergado o que Deus quer que você veja? Bom, responda isso para você mesmo. Olhe para cima. Olhe para dentro de você. Para ensinar Jacó a olhar ao redor, Deus deu a ele alguns relacionamentos. Jacó é aquele que passa a perna nos outros. Esse é o problema dele. Qual é a cura que Deus tem para uma pessoa assim, hein? Essa é a cura favorita de Deus. Então Deus põe Jacó com seu tio Labão por 20 anos. Após ele ter enganado seu irmão e seu pai, tomando a primogenitura, a bênção do seu irmão, sua mãe veio até ele e disse: Ei, Jacó, você precisa partir, porque o seu irmão vai te matar. Então ele partiu. Quando saiu de casa, não era como nos dias de hoje. Ele não podia ficar em um hotel ou algo parecido. Não havia nada lá, além do deserto. Então a mãe dele disse: Eu tenho um irmão, seu nome é Labão. Ele é seu tio, e ele mora no deserto. Você vai ficar com ele, porque o seu irmão vai te matar. Então Jacó viajou o deserto adentro, procurando pelo seu tio. Foi um grande desafio para ele. Deixar a sua casa é sempre ameaçador, não é? Especialmente foi para Jacó. Na primeira noite fora de casa, ele usou uma pedra como travesseiro. Naquela noite ele teve uma experiência espiritual. Ele teve um sonho no qual havia uma escada e que os anjos a estavam usando para descer e subir até o céu. Nesse sonho, Deus aparece a ele e faz com ele o mesmo pacto que fez com Abraão. Deus prometeu a ele que seria parte de uma nação e que Deus estaria sempre com ele. Deus disse a Jacó: Eu vou abençoar-te, vou multiplicar e vou te levar de volta para casa. Em resposta a esse sonho, Jacó ficou apavorado e disse: Certamente Deus esteve aqui e eu não soube disso. Nessa conjuntura toda, Jacó ainda estava no jardim de infância da escola de sua fé. Jacó disse: Deus, se é realmente verdade que tu estás comigo e vais me levar para casa, eu quero que tu saibas que, se me abençoares, eu vou dar de volta 10% do que eu ganhar. De tudo que eu ganhar, 10% é teu. Depois daquele sonho, foi a primeira vez que Jacó olhou para cima. Enquanto você lê o que aconteceu com Jacó nos próximos 20 anos, por favor, note quantas vezes ele olha para cima. Cada vez que ele olha para cima, ele chega mais próximo de Deus. A segunda visão que temos que tomar, se realmente seremos a pessoa que Deus quer que sejamos, é esta: devemos olhar para dentro. Há certas coisas sobre nós mesmos que Deus quer que saibamos. Lembre-se como Davi orava: sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E então, por favor, guia-me pelo caminho eterno. Todos nós devemos fazer exatamente isso. Todos nós devemos olhar para dentro e dizer: Senhor, eu realmente não conheço meu coração. Então, por favor, me mostre. Mostre o que está errado dentro de mim, o que não deve estar dentro de mim. Mostre-me os pensamentos que não devem estar na minha cabeça, porque eu quero seguir o caminho certo. Na história de Jacó, perceba como Deus o fez olhar para dentro.
Deus forçou Jacó a olhar para dentro. Deus então fez com que Jacó tivesse algum relacionamento que o forçaria a dar uma terceira olhada na vida. A terceira olhada na vida de que precisamos entender pode ser chamada de uma olhada ao redor. Exatamente, olhar ao redor. Devemos olhar para cima e é aí que tudo começa. Todos os que olham para cima olham para dentro. E aqueles que olham para cima e que olham para dentro, agora estão prontos para olhar ao redor e então se relacionar com as pessoas, sendo parte da solução e parte da resposta, e não parte do problema. Jacó, como já disse para vocês, era um camarada que passava a perna nos outros. Exatamente esse era o problema dele. Tomava posse do que não era dele. Qual é a cura de uma pessoa assim? Fazendo com que ele encontre outro que faça melhor ainda, será? Eu acho que sim. Então Deus colocou Jacó com seu tio Labão por 20 anos. Eu acho essa história de Jacó e Labão muito engraçada. Quando Jacó encontra Labão, é dito que ele contou a Labão que ele tinha enganado seu pai e seu irmão para tomar a primogenitura e a bênção. E o seu tio disse: certamente você é sangue do meu sangue, rapaz. Você é carne da minha carne. O que o tio Labão estava pensando era: você é um canalha, mas eu sou pior ainda. E aquilo era verdade. Jacó trabalhou para Labão por 20 anos. O salário de Jacó pelos primeiros 7 anos seria a filha de Labão, que era Raquel, que era linda. A Bíblia diz que ela era linda. Os 7 anos que Jacó trabalhou para Labão foram como 7 dias, porque ele amava muito a Raquel. Mas na noite do casamento, Labão aparentemente faz com que ele beba demais, Jacó, e ele fique bêbado. E aí Raquel, que tinha uma irmã mais velha chamada Leia, é que, segundo a Bíblia nos diz, e que tinha olhos frágeis, seja lá o que isso quer dizer, não sei. Mas quando Jacó acordou, na manhã seguinte do seu casamento, ele olhou dentro dos pequenos olhos frágeis. E era Leia, não era Raquel. Ele ficou uma fera e queria ver o seu tio Labão. Ele tinha sido enganado. Jacó era alguém que enganava, um enganador. E se tem alguma coisa que um trapaceiro detesta é ser trapaceado. Se tem alguma coisa que o manipulador detesta é ser manipulado. Essa é a receita preferida de Deus, dar um pouco do seu próprio remédio. Labão continuou a enganar Jacó por 20 anos, até que eles tiveram um conflito e Jacó deixou seu tio Labão. Depois que Jacó partiu, ele estava preocupado com seu irmão Esaú. Ele não teve uma relação correta com seu irmão. Jacó mandou uma mensagem a Esaú tentando um reconciliamento. Quando o homem olha para cima, Deus o força a olhar ao redor e tomar as suas relações horizontais da maneira correta. Quando Jacó mandou a mensagem a Esaú, ele recebeu uma mensagem de volta, dizendo que Esaú estava vindo com 400 homens a cavalo. Jacó ficou paralisado de medo. Ele atravessou o riacho chamado Jaboque e orou. Então ele teve uma experiência bem subjetiva, eu diria uma experiência assustadora. Todos esses homens de Deus têm suas experiências assustadoras, vamos dizer assim. As suas experiências profundas. Os detalhes de suas experiências variam completamente, mas os resultados são bastante similares. Jacó lutou contra um anjo e aquela foi uma batalha muito interessante. Quando tudo começou, o agressor era o mesmo com quem Jacó estava lutando. Quando Deus viu que o anjo não prevalecia contra Jacó, o que significava que Deus não conseguia quebrar Jacó, Deus deslocou a juntura da coxa de Jacó. Exato. Eu não sei se você pode imaginar o quão doloroso foi aquilo. Foi assim que Deus quebrou Jacó, deslocando a sua coxa. Então, sendo assim, as posições se inverteram. Jacó se tornou o agressor da batalha. Jacó estava nas mãos daquele com o qual ele estava lutando. Aquele com quem ele estava lutando disse: o dia já rompeu, deixe-me ir. Mas Jacó disse: não, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. O anjo perguntou: qual é o seu nome? E o homem disse: meu nome é Jacó. É enganador. Então Jacó virou para o anjo e perguntou: qual é o teu nome? E o anjo disse: por que você está perguntando o meu nome? Eu conheço um pastor que, quando ainda jovem, foi parado por um policial. Quando o policial perguntou o nome dele, ele replicou: e qual é o teu? O jovem apanhou ali mesmo. O policial estava simplesmente fazendo o que alguém deveria ter feito por ele em casa. Ele não disse: obrigado, eu precisava dessa. Pois é,
Não vou dizer o que ele disse, mas vou dizer uma coisa. Ele não perguntou o nome do policial outra vez. Seria muito arrogante perguntar a alguém em autoridade quando ele pergunta qual é o seu nome e dizer qual é o teu. Jacó estava lutando com o mensageiro de Deus quando Deus perguntou qual é o teu nome. Deus estava tentando fazer com que Jacó olhasse para dentro dele e percebesse qual era o nome dele e confessasse que ele era realmente um enganador, como o nome dele sugeria e significava. Jacó confessou isso quando ele respondeu: o meu nome é Jacó, ou seja, enganador. O que devemos tirar de importante daquela batalha é que quando a batalha começou, Deus não prevaleceu contra Jacó, mas Deus prevaleceu quando ele quebrou Jacó. No meio da batalha, Deus disse a Jacó: eu vou mudar o seu nome será Israel. Foi aí que o povo de Israel ganhou o seu nome. O nome de Israel significa lutador. E naquele dia, o anjo disse: seu nome não vai ser mais Jacó, será Israel. Jacó era manipulador, enganador, mas especificamente ele era um lutador. Ele deu a esse povo especial o seu nome. Abraão era o pai desse povo, o povo de Deus, e Jacó contribuiu com o nome, Israel. Essa foi a razão de Deus ter mudado o nome de Jacó para Israel, e essa foi realmente ali o final. Vamos dizer assim, esse foi o cúmulo da batalha. Deus disse: eu irei te chamar de lutador, pois como um príncipe você lutou com Deus, como os homens e com você mesmo, e ainda assim você prevaleceu. Você olhou para cima, Jacó. E com luta, muita luta, você persistiu até receber a bênção de mim. Aquilo levou Jacó 20 anos atrás, naquela primeira noite em que ele teve a visão da escada. Aquele sonho foi a primeira vez que Jacó olhou para cima. Por causa de todos os relacionamentos difíceis e grandes crises que Jacó tinha experimentado, ele olhou para cima muitas vezes nesses 20 anos. Quando Deus disse: com luta você prevaleceu, Deus se referia a todas aquelas vezes em que ele olhou para cima. Você olhou para cima e me encontrou, Jacó. E agora era Israel. Você olhou para dentro e lutou contra a natureza do Jacó que estava dentro de você. Você sabe que você não é abençoado por ser conivente, não, enganador, esperto, aquele que passa a perna. Você sabe que você está sendo abençoado porque eu o abençoei. Você olhou ao redor e abriu seu caminho em um nível horizontal, com Esaú e Labão. Agora você está pronto para ser parte da minha solução e a minha resposta, porque como um príncipe você prevaleceu nessas 3 direções. Há mais uma lição que podemos tirar da vida de Jacó. Eu a chamo de bênção da coroa defeituosa, porque Jacó era um camarada que passava a perna nos outros, enganava, era um enganador, e Deus não poderia abençoá-lo até que ele estivesse quebrado. Deus não poderia coroar Jacó com a coroa da bênção sem que ele estivesse quebrado e invalidado. Há uma expressão nas Escrituras que é frequentemente repetida. Essa expressão é a seguinte: espere no Senhor. Você sabe o que quer dizer esperar no Senhor? Esperar é provavelmente o oposto de manipular, manobrar, enganar, ser conivente e tal. Algumas pessoas gostam de mover as coisas, né? Gostam de dar um jeitinho. Outras gostam de agitar, outras gostam de executar, enfim. Eles saem todos os dias e fazem as coisas acontecerem. Esse é o tipo de homem que Jacó era. Bom, esse é todo o tempo que nós temos hoje, mas antes do nosso próximo encontro, leia o resto do livro de Gênesis, leia sobre a vida de José, capítulos 37 a 50. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus já o levou para o seu jaboque pessoal e o debilitou para que dessa forma você pudesse ser coroado com bênçãos? Às vezes ele tem que nos quebrar antes de nos abençoar. Nós devemos, assim como Jacó, aprender que a nossa única esperança existe pela graça de Deus para conosco, e não porque nós a merecemos ou porque podemos agarrá-la, tomar posse, não. Essa é uma das mensagens do livro de Gênesis que aprendemos com a vida de Jacó. Se você quer conhecer a Deus pessoalmente, por favor, entre em contato conosco. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.